Há espadas que brilham com honra e outras que sussurram com linguagem sombria. Entre todas as lâminas forjadas na Terra-média, nenhuma é tão sombria, tão misteriosa e tão trágica quanto Gurthang, a espada negra de Túrin. Hoje vamos mergulhar na história completa desse artefato, desde sua origem como a espada Anglahel até o momento em que se tornou o juiz silencioso do destino de Túrin-Turambar. Prepare-se para conhecer uma das armas mais enigmáticas da mitologia de Tolkien. Fique comigo até o final desse vídeo. No princípio, antes de ser chamada Gurthang, a espada de Túrin era conhecida como Anglahel, a lâmina negra forjada pelo elfo sombrio Eol. Eol era um dos elfos Avari, aqueles que nunca foram para Valinor, e entre os muitos talentos obscuros que tinha, destacava-se o domínio sobre metais raros. Foi ele quem moldou Anglahel a partir do ferro extraído de um meteoro caído dos céus, uma substância vinda das estrelas. Essa origem celeste, combinada com os feitiços e a vontade do ferreiro, deu à espada um brilho sombrio. Eol ofereceu a contragosto a espada Anglahel como um tributo a Thingol, o rei de Doriath, junto com outra espada, Anguirel, a fim de receber permissão de residir em Nan Elmoth. Thingol aceitou o presente, mas guardou Anglahel ciente de sua estranha natureza, pois mesmo Melian, a rainha maia de Doriath, advertiu que a espada carregava uma malícia embutida, a própria essência de seu criador. A lâmina tinha vontade própria e jamais serviria a alguém por muito tempo. Por muitos anos, a espada permaneceu guardada até cair nas mãos do elfo Beleg Arcoforte. A espada negra, relutante, aceitou servir a Beleg, mas sua cor escureceu ainda mais, como se lamentasse estar nas mãos de alguém justo. Melian, ao ver Beleg partir com Anglahel, repetiu seu aviso. Há maldade nessa espada. O coração sinistro do ferreiro ainda vive nela. Ela não amará a mão a que servir, nem ficará muito tempo com você. A espada parecia sedenta, não por glória, mas por tragédia. Ainda assim, Beleg seguiu seu caminho confiante de que sua amizade com Túrin traria esperança em tempos sombrios. Durante anos, Beleg foi mais que um guerreiro leal de Doriath, foi também o mais dedicado amigo de Túrin. Mesmo após o exílio de Túrin, Beleg pediu a Thingol para deixar o reino e ir atrás dele, não por dever, mas por amor e lealdade. Anglahel o acompanhou nessa jornada, e foi com essa espada negra envolta em presságios que Beleg encontrou o início de seu próprio fim. Depois de muitos perigos, Beleg finalmente localizou Túrin, capturado por orcs e levado como prisioneiro pelas florestas de Taur no Foin. Na calada da noite, o elfo agiu com precisão e coragem, matou os orcs silenciosamente, libertou Túrin e o carregou até uma caverna para tratar seus ferimentos. Com o auxílio de Gwyndor, um elfo fugido de Angband, Beleg iniciou o processo de cura. Mas o destino, implacável, estava à espreita. Enquanto cortava as últimas amarras de Túrin com Anglahel, a lâmina escorregou e a dor repentina despertou o jovem Túrin em estado de alerta, ainda desorientado pelo cativeiro. E então, numa fração de segundo, sem reconhecer o amigo que o salvara, Túrin agarrou a espada e, num gesto instintivo e desesperado, transpassou Beleg com um só golpe. Quando a loucura de Túrin passou e ele viu quem jazia morto ao seu lado, o mundo pareceu desabar. Silencioso e imóvel, ele caiu de joelhos, encarando o corpo de seu amigo mais fiel. Essa é uma das cenas mais tristes do livro. A cena contemplada por Túrin foi de uma dor tão profunda que nenhuma palavra foi dita por ele. Apenas a noite chuvosa, pesada e sem consolo testemunhou o colapso do coração de Túrin. E assim, no sangue de Beleg, Anglahel tornou-se ainda mais escura. A partir dali, cada golpe desferido por ela carregaria também o peso dessa culpa.
Túrin, transtornado, foi acolhido por Gwyndor, o elfo prisioneiro de Morgoth que escapara e vagava nos ermos antes de se juntar a Beleg. Juntos, antes de chegarem ao seu destino, Túrin e Beleg pararam na altura da lagoa de Ivrin, e ali, tomando das águas abençoadas por Ulmo, Túrin foi curado de sua loucura e finalmente derramou as lágrimas que estavam presas pela morte de Beleg. Nesse momento, Gwyndor deu Anglahel a Túrin e lhe disse: "Esta é uma lâmina estranha e diferente de qualquer outra que eu tenha visto na Terra-média. Ela chora a morte de Beleg exatamente como você. Console-se, porém, pois retorno a Nargothrond, da casa de Finarfin, e você virá comigo para se curar e se renovar." Eles então seguiram para Nargothrond, onde Túrin foi acolhido como um guerreiro valoroso. Lá, Anglahel foi entregue aos ferreiros élficos, que a retemperaram e lhe deram um novo nome, Gurthang, que significa Ferro da Morte. A espada renasceu com uma aparência renovada. Sua lâmina tornou-se brilhante como um espelho negro, com uma borda afiada como navalha e um fogo pálido percorria seu gume. Ela parecia mais disposta a servir Túrin do que jamais servira a Beleg. Mas o presságio de Melian ainda pairava sobre ela. Não havia redenção na lâmina, apenas um novo capítulo de dor. Ironicamente, Gurthang estava nas mãos de Túrin quando o saque de Nargothrond pelo dragão Glaurung aconteceu, mas isso foi inútil. A espada que mataria Glaurung mais tarde estava naquele instante paralisada pelo encanto do dragão, assim como o próprio Túrin. O guerreiro permaneceu imóvel enquanto o dragão levava Finduilas, a princesa, filha do rei Orodreth, prisioneira para a morte. Assim, o papel de Gurthang no saque de Nargothrond é o de testemunha muda da queda de um reino e, ao mesmo tempo, instrumento do orgulho de Túrin. Ela estava presente quando ele abandonou a sabedoria dos elfos para seguir sua própria vontade, quando convenceu Orodreth a abandonar a cautela e o sigilo do reino. Gurthang estava em sua mão quando ele fracassou em proteger Finduilas, com quem se importava. E, ironicamente, essa seria a mesma espada que ele usaria depois para se vingar e se punir. A última e mais terrível façanha de Gurthang aconteceu diante de um dos maiores flagelos que a Terra-média já conheceu, Glaurung, o pai dos dragões. Túrin o enfrentou em um momento de desespero e coragem. Após a queda de Nargothrond, liderada por Glaurung, e o desaparecimento de Nienor, sua irmã, embora ele ainda não soubesse sua verdadeira identidade, Túrin partiu para o norte. Vagou sem rumo até que a oportunidade de acertar contas com o dragão surgiu. Ele soube que Glaurung se aproximava novamente e emboscou na garganta do Teiglin, num desfiladeiro estreito acima de uma ravina. Ali, sozinho, Túrin esperou, e quando Glaurung cruzou a ponte, seu ventre exposto e desprotegido passou sobre o guerreiro oculto. Num movimento preciso e fulminante, Túrin saltou e enfiou Gurthang profundamente no flanco do dragão, atravessando suas entranhas com um golpe fatal. A lâmina penetrou com tal força que se perdeu dentro da besta. Glaurung soltou um grito pavoroso que ecoou pelas colinas como um trovão de agonia. Ele lançou-se em convulsões e o calor que exalava queimou a terra ao redor. Porém, após seu fogo se extinguir, Túrin foi até o dragão para recuperar Gurthang, cujo cabo estava para fora do ventre de Glaurung. Turambar então agarrou o punho, pôs o pé no ventre do dragão e gritou, zombando do dragão e de suas palavras em Nargothrond. "Salve, lagarto de Morgoth! Bons olhos te vejam! Morre agora, e que a escuridão te leve. Assim se vinga Túrin, filho de Húrin." Estaria tudo bem se a história terminasse aqui, mas ao arrancar a espada da barriga do dragão, um jato do sangue negro do animal jorrou sobre sua mão e, queimando-o, o envenenou, e Túrin caiu num desmaio sinistro, parecendo morto, e a espada estava sob ele. Nienor, a irmã de Túrin, a qual havia se perdido após o saque de Nargothrond e, sem saber, se tornou esposa de Túrin, chegou ao local da tragédia e encontrou Túrin desacordado.
Então Glaurung, já em seus últimos momentos, usou suas últimas forças para liberar a verdade que escondia. Revelou a Nienor que ela era, na verdade, sua irmã e que o amor entre eles fora incesto, fruto do engano e maldição. E assim, o dragão morreu. Desesperada pela revelação e pela suposta morte de Túrin, Nienor se lançou na correnteza do rio Teiglin e nunca mais foi vista. Sua morte e últimas palavras, no entanto, foram presenciadas pelo homem Brandir, o qual não conseguiu salvá-la a tempo. Mais tarde, Túrin, o qual não havia morrido, desperta e descobre através de Brandir a trágica morte de Nienor. Com essa revelação, Túrin entra em completo desespero. Brandir tenta impedi-lo de retornar ao local da tragédia, mas declara também diante de outros que Nienor era sua irmã. Ele não o faz com crueldade, mas com pesar, pois também amava Nienor e desejava evitar mais dor. Mas Túrin, tomado pela raiva e negando os fatos, acredita que Brandir está mentindo por inveja. Cego pela fúria e orgulho, ele mata Brandir com Gurthang. Somente depois, ao confirmar com Mablung a verdade, é que Túrin reconhece o que fez, a injustiça de ter matado Brandir. Esses últimos acontecimentos destruíram o último fragmento de sanidade que ainda sustentava Túrin. O herói, que havia matado um dragão maior que qualquer outro homem na história, agora via seu mundo ruir por dentro. E Gurthang, a lâmina que abrira as entranhas do monstro, tornava-se o único caminho possível para pôr fim a um destino insuportável. É então que ocorre uma das passagens mais estranhas e poderosas de toda a mitologia de Tolkien. Diante da revelação de Glaurung e do horror de seu destino, Túrin ergue Gurthang e a encara como se fosse uma entidade viva. Ele fala com a espada, e a espada responde. Túrin diz: "Salve, Gurthang. Não reconhece senhor nem lealdade a não ser a da mão que te empunha. Diante de sangue nenhum recuas. Portanto, queres aceitar Túrin Turambar? Queres me matar com rapidez?" E a espada responde com uma voz fria e clara: "Sim, beberei teu sangue com prazer, para poder esquecer o sangue de Beleg, meu senhor, e o sangue de Brandir, assassinado injustamente. Eu te matarei com rapidez." Essa resposta, essa voz, é única na obra de Tolkien. Não é um feitiço falado, não é um espírito habitando a lâmina. É a própria maldição do destino, a inevitabilidade da tragédia, ganhando forma e voz em uma espada forjada por um elfo sombrio, com o ferro de uma estrela caída. Túrin firmou então o punho da espada no chão e se jogou sobre a ponta de Gurthang, e a lâmina negra tirou sua vida. Essa cena é interessante de ser dissecada. Afinal, será que a espada realmente falou? Ou foi aquilo uma manifestação da mente de Túrin? Tolkien nunca deu uma resposta direta, mas deixou pistas. Em seus escritos, ele diz que Anglahel retinha a vontade de seu criador, Eol, e que era uma lâmina que jamais foi completamente domada. Há uma sugestão de que certos objetos forjados com grande poder, especialmente por elfos de mente sombria, podem guardar resquícios de consciência. No caso de Gurthang, o momento do diálogo pode ser interpretado como uma dramatização do conflito interno de Túrin, que projeta sua agonia na espada. Assim, Gurthang não precisa ter uma alma para falar. Sua resposta pode ser a própria voz da fatalidade, fria, imparcial, irrevogável. Uma confirmação de que a morte, uma vez invocada, não hesita. Agora, qual foi o destino de Gurthang após o suicídio de Túrin? Sobrenaturalmente, a espada se quebrou. Essa quebra não é apenas física, ela representa o fim de sua função no mundo. A lâmina negra, que agora havia sido instrumento de tragédia e desespero, havia concluído seu papel no destino dos filhos de Húrin.
E aqui há algumas reflexões simbólicas interessantes. Assim como Túrin é um personagem quebrado, Gurthang se quebra após sua morte. O fim da espada marca o encerramento da maldição de Morgoth sobre Húrin, ao menos no ciclo de Túrin. Diferente do Um Anel, que sobreviveu por eras e só foi destruído em fogo, Gurthang se autodestrói, como se a própria vontade sombria da lâmina não quisesse continuar existindo sem seu mestre. Não há menção posterior à espada nos textos canônicos, ela não foi recuperada nem retemperada, tampouco foi passada adiante. Quebrada, assim como Túrin foi, até o último dia de sua vida, Gurthang foi enterrada num monte alto onde Túrin caíra, e seus estilhaços foram postos a seu lado. Por hoje é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o like, seu comentário, seu hype e compartilhe também. Caso você possa e queira, junte-se ao clube de membros para continuar apoiando o Cinejam. Mas lembre-se que sua audiência, seu like e o comentário sempre serão de grande ajuda também. A gente se vê na próxima. Um grande abraço a todos e valeu!